Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal por um novo amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou continuar falando sobre as relações entre Brasil e Estados Unidos. Que não basta a guerra comercial, ou seja, a relação comercial estar bastante abalada, digamos assim, a relação diplomática, que já estava bastante abalada por conta desse assunto, acabou piorando drasticamente em virtude do fato do Donald Trump, em decisões estapafúrdias e inéditas, nunca antes vistas na história da humanidade, usar a balança comercial ou a guerra tarifária para tentar interferir e intimidar as autoridades e o povo de países aliados ou não. É isso que ele fez com vários países e agora em destaque contra o Brasil, sob o pretexto de estar indignado com o processo judicial que está correndo no Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente, pupilinho dele, que foi comer sanduíche na rua lá na época da pandemia nos Estados Unidos, porque não era permitido entrar em estabelecimentos. O pupilinho dele, através do seu filhinho, que está lá nos Estados Unidos, numa demonstração clara de traição à pátria brasileira, eles que se dizem patriotas, não, esse povo que não tem o direito nem sequer de vestir as cores verde e amarelo, colocavam a bandeira do Brasil nas costas para se dizer patriotas. Na verdade, são hipócritas, né? A prova do tamanho da hipocrisia dessa gente que só pensa neles mesmos, são extremamente egocentristas, é a presença do deputado federal licenciado, filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, estar desde janeiro nos Estados Unidos conspirando contra a pátria brasileira, tentando, através da contação de mentiras, não de história, mas de mentiras, da invencionice de narrativas, de fake news, tentando desconstruir a imagem da democracia brasileira, a imagem do poder judiciário brasileiro e, por extensão, a imagem do Brasil, do nosso povo e das instituições sólidas que nós temos, em benefício próprio. E de quem? Do paizinho dele, daquele que tem escárnio durante a pandemia, tinha escárnio, debochava do sofrimento das pessoas que estavam morrendo em função da doença Covid-19 causada pelo vírus coronavírus, que disse que não é coveiro na época, enquanto presidente. Vejam só a postura de moleque do sujeito. E daí eu não sou coveiro, kkkk. Essa a postura de um sujeito que pode ser qualificado de imbecil ao extremo, elevado à 15ª potência, só por esse tipo de atitude. Mas desse tipo de atitude ele teve centenas, inclusive quando ele se apropriou indevidamente de 128 presentes dados por estrangeiros para o Estado e para o povo brasileiro, como se fosse seu. E, aliás, esse é um dos motivos também pelos quais ele está respondendo ou vai responder oportunamente. Como se isso não bastasse, ele, junto com a quadrilha gigantesca aí de 80, 100 pessoas, tentou dar um golpe de Estado, atentando contra a democracia brasileira, tentando dar uma de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro e de Vladimir Putin para se perpetuar no poder. Só que, obviamente, não deu certo, né? E é por isso que o indivíduo está sendo julgado juntamente com a sua caterva. Então, e daí o Donald Trump, baseado nas mentiras que chegam aos seus ouvidos, está tomando as dores da coleguinha, quer dizer, do coleguinha, e está querendo interferir na soberania nacional. E como se isso não bastasse, na semana passada ele já
cassou o visto, mandou o Departamento de Estado dos Estados Unidos cassar o visto de 8 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, que está à frente desse julgamento. Porque na época que o ex-presidente Bolsonaro era candidato e tentou dar o golpe, o Alexandre de Moraes também acumulava o cargo, digamos assim, de presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Por isso que ele foi escalado por questões legais de conduzir esse processo. E agora, para piorar mais ainda a situação, ele incluiu, o governo norte-americano incluiu o ministro Alexandre de Moraes na Lei Majestic, que é uma lei norte-americana que foi criada para impedir e classificar ditadores e cleptocratas, que são aqueles indivíduos tipo Vladimir Putin, tipo Nicolás Maduro, tipo o Hugo Chávez, seu antecessor lá na Venezuela. São pessoas que usam o poder para roubar. Aqui no Brasil tivemos alguns exemplos também, inclusive aí seguramente os 2 ou 3 últimos que usam o poder para roubar o povo, para assaltar o povo, para assaltar os cofres públicos, para desviar dinheiro, para receber dinheiro de rachadinha, para receber dinheiro de funcionários fantasma do gabinete. Por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando deputado estadual federal, ele tinha 5 funcionários fantasmas no seu gabinete. Isso também é objeto de inquérito policial, da Polícia Federal, do Ministério, do Tribunal de Contas, enfim, de todas as instâncias e instituições envolvidas nesse processo. Mas o Alexandre de Moraes, ele nem tem cabimento, aliás, é uma insanidade fazer isso contra esse ministro do Supremo Tribunal Federal, até porque o visto dele para os Estados Unidos venceu há 2 anos, ele nem renovou. Ele pensa igual a mim, não tem o menor interesse de ir aos Estados Unidos, nem para passear, nem para visitar a Disney, muito menos para visitar o Trump, né? Só se for para dar um beijo nele, né? Enfim. E também ele bloqueou, entre aspas, os bens, os ativos que o Alexandre de Moraes teria nos Estados Unidos. Só que o Alexandre de Moraes, assim como eu, não tem nem um centavo lá nos Estados Unidos. Quer dizer, uma coisa assim totalmente esdrúxula, inócua, sem efeito, mas que tem o objetivo, evidentemente, de manchar a imagem do nosso ministro Alexandre de Moraes, assim como da nossa Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito triste e eu acredito piamente que isso vai ser revertido, se não agora pelas leis norte-americanas, pelo Poder Judiciário norte-americano, ainda durante o governo Trump, no máximo num próximo mandato de um independente do sucessor do Trump ser republicano, do mesmo partido dele, ou ser democrata, o próximo presidente dos Estados Unidos certamente terá muito mais sanidade. Melhor dizendo, será um sujeito com sanidade diferente do atual, que é um sujeito insano, inconsequente, arrogante, prepotente, apesar de ser presidente. Tá bom? É isso, meus queridos e minhas queridas. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço e tchau, até mais. Um grande beijo, um grande abraço, até.